Foi há 400 anos, a 15 de outubro de 1620, que foi assinado o contrato para a construção desta capela. Associada a uma antiquíssima, famosa fonte que se encontra mesmo ao lado, a Fonte das Sete Bicas, a capela de Nossa Senhora da Hora iria muito rapidamente tornar-se no epicentro de uma fortíssima devoção mariana. Mas também há algumas tradições mais prosaicas em torno das questões casamenteiras, mas também da proteção da maternidade, catapultando o lugar da Senhora da Hora como uma referência absoluta da região. Mas, em boa verdade, a história deste lugar começara há muito mais tempo. Sim, uma longa história que está longe de se esgotar na velha capela e na antiquíssima fonte que lhe está associada. A Senhora da Hora, que é hoje um território de um enorme protagonismo na área metropolitana do Porto, encravada entre duas grandes cidades, o Porto e Matosinhos. É, de resto, uma das principais e concorridas entradas no Porto. Mas é também através da Senhora da Hora que nós temos um dos principais acessos ao aeroporto do Porto, o principal acesso em direção ao Porto de Leixões. Um território marcado hoje pelo seu bulício, intenso tráfego, pela sua modernidade. Nos anos 80 do século passado, aqui nasceu o primeiro hipermercado. Aqui também surgiu um dos primeiros grandes shoppings do país. E no entanto, até há pouco mais de 100 anos, este era um espaço marcado claramente pelo seu aspecto bucólico e rural. A Senhora da Hora era conhecida pela sua riqueza agrícola, particularmente o milho, a produção igualmente de gado. E era um espaço que se caracterizava fundamentalmente pelas suas grandes e extensas manchas verdes, fossem a dos campos agrícolas, fossem as das suas matas, das suas bolsas. Esta mata, hoje um parque público, Mata do Carriçal, é um resquício, uma belíssima memória desses tempos. E por isso, durante séculos, a Senhora da Hora caracteriza-se por uma muito débil concentração demográfica. Prova disso é que só em 1918 o número de população é suficiente para a Igreja criar a paróquia da Senhora da Hora. E, enquanto freguesia, esta divisão administrativa só acontecerá em 1933. Mas, de facto, essas condições bucólicas rurais começam a desaparecer de um modo significativo a partir dos finais do século XIX, com o avanço da industrialização. A Senhora da Hora será o palco
da implantação de importantes unidades industriais, desde logo com destaque, já nos inícios do século XX, para aquela que foi uma das maiores fábricas têxteis do norte do país, a EFANOR, empresa fabril do norte, que ficará, no entanto, conhecida como a fábrica dos carrinhos, por ter sido a primeira a produzir carrinhos de linha em Portugal. E ainda hoje aqui podemos contemplar alguns vestígios dessa histórica fábrica, verdadeira arqueologia industrial. Mas para o desenvolvimento industrial da Senhora da Hora, contribuindo depois para um grande desenvolvimento urbano e demográfico, para o crescimento da população, foi também importante, ainda no final do século XIX, o facto deste território ser cortado pela linha ferroviária, a linha do Porto à Póvoa. E mesmo no finalzinho do século XIX, aqui se vai criar um nó ferroviário, já que daqui também partia a linha para Leixões. Ora, um aspecto muito interessante é que tudo isto se desenvolve num território que, do ponto de vista topográfico, ou seja, em termos de relevo, hoje nos escapa nesta nossa vida veloz, correndo de um lado para o outro, com tudo isto urbanizado. Mas a Senhora da Hora tem uma característica de facto muito curiosa. É um extenso planalto, uma zona alta e extensa. Tão extensa e tão planáltica que nos anos 30 e 40 chegou a ser equacionado construir aqui o aeroporto do Porto. Sim, desde 1935 que os aviões que demandavam aqui a região utilizavam o aeródromo militar de Espinho. Mas a cidade de Porto pensa que precisava de um aeroporto. E os primeiros estudos foram desenvolvidos exatamente aqui, para este planalto. Se tivessem concretizado, hoje estaríamos aqui, bem no meio do aeroporto. No entanto, na época, alguns disseram que, enfim, talvez não fosse uma boa ideia, porque afinal a cidade de Porto estava a crescer muito e poderíamos correr o risco, em poucas décadas, de ter o aeroporto no meio da cidade. E por isso a opção recaiu em 1945 por levar o aeroporto um pouco mais para norte, para Pedras Rubras. Mas estas características planálticas acabam por estar na origem de um outro fenómeno curioso. De facto, a Senhora da Hora apresenta-nos esta característica um pouco estranha. Afinal, estamos num sítio muito alto, num planalto, e, no entanto, é um local onde emergem várias fontes, mananciais de água, que depois ou correm diretamente para o Atlântico, desaguando nomeadamente na praia de Matosinhos e da Circunvalação, ou então descem para o Rio Lessa, outras, no entanto, em direção à Bacia do Douro, através da Ribeira da Granja ou de Lordelo. E dos vários sítios onde emergem estas águas, há um que se salienta. Exatamente este nós nos encontramos junto da Capela da Senhora da Hora. É um conjunto de fontes, as 7 fontes, muito antigas, bem mais antigas do que a capela. Estamos junto daquela que é popularmente conhecida como a Fonte das 7 Bicas, um grande manancial, a que seguramente, desde épocas muito antigas, os nossos antepassados deveriam atribuir-lhes propriedades algo mágicas. Não é por acaso. São as 7 bicas, e o 7, como bem sabemos, é um número mágico. A estas fontes sabemos que andavam associadas características, tradições casamenteiras e ligadas também à fertilidade. Ainda hoje, há muita gente que faz questão de vir cá no dia da Romaria e se conseguir beber de um só fôlego das 7 bicas, bom, diz que num espaço de um ano vai conseguir arranjar um namorado, a namorada, o noivo, a noiva, enfim, que tanto deseja. As 7 bicas. E, no entanto, também sabemos que durante muito tempo, exatamente porque estamos perante tradições claramente pagãs, estas tradições foram combatidas pela Igreja. Em 1758, por exemplo, o pároco aqui da região dizia claramente que estas águas não tinham quaisquer virtudes, quaisquer propriedades. No entanto, devia ser também o apego das gentes a estas fontes e a estas águas, a quem também se atribuíam características curativas, que aconteceu aqui o que aconteceu em muitos sítios, tantas vezes.
A Igreja, se não os podia derrotar, juntava-se a eles. E por isso, algures entre 1758 e os finais desse século XVIII, diz-se que sobre estas fontes apareceu Nossa Senhora. E por isso, a partir desse momento, estas fontes estavam cristianizadas. A partir deste momento, desta suposta aparição de Nossa Senhora sobre aquelas águas miraculosas, todo este mundo, de algum modo pagão, claramente de tradição pré-cristã, passa a estar cristianizado, passa a integrar as devoções marianas em torno de Nossa Senhora da Hora. E por isso, a festa, a romaria que se desenvolve a partir de então, e sabemos bem como as romarias têm um grande desenvolvimento no século XVIII, bom, a partir daí, esta romaria vai mesmo tornar-se numa das mais importantes do Entre Douro e Minho, arrastando verdadeiras multidões. É muito interessante, por exemplo, ler os jornais da cidade do Porto no século XIX, ainda nos finais do século XIX, e de como a grande cidade se despovoava, tendo em conta que uma grande parte dos portuenses se deslocavam aqui até à Senhora da Hora, em rusgas pelo meio dos campos da Ramada Alta, do Carvalhido, de Ramalde, do Viso, até aqui chegarem. E depois, quando surgiu o comboio, são também incríveis as descrições das multidões que utilizavam o comboio completamente lotado, e mesmo assim trazia mais passageiros pendurados nos comboios e nos tejadilhos do que aqueles que iam já em grande número no interior do comboio. É de facto uma romaria intensa que disputava e a maior parte das vezes vencia em termos de concorrência e de número de romeiros outras duas grandes romarias da região, o Senhor da Pedra, em Gaia, e o Senhor de Matosinhos. Mas, para o sucesso da romaria da Senhora da Hora, para lá da devoção mariana, para lá das questões ligadas a estas práticas casamenteiras e também da proteção, nomeadamente das crianças, do mal da gota da epilepsia, bom, havia um outro fator importante. É que a Nossa Senhora da Hora era particularmente importante para as parturientes. As mulheres que se aproximava o momento de dar à luz, vinham aqui pedir uma boa horinha. É esta a imagem em torno da qual há muitos séculos e até hoje se desenvolve esta forte devoção a Nossa Senhora da Hora. Aqui as grávidas vêm com efeito pedir uma boa horinha para o momento do parto. E mais do que a fonte das Sete Bicas, o epicentro dessa devoção é este templo, esta capela que fica a escassos metros de distância da histórica fonte. É aqui, com efeito, que tem lugar muito desses pedidos e, obviamente, essa devoção. Uma capela que anda associada a uma curiosa lenda para a sua origem. Diz essa narrativa tradicional que foi no ano 1514 que um mariante de Matosinhos, Aleixo Fernandes, mandou erguer este templo. E tudo na sequência do cumprir de uma promessa. Aleixo Fernandes, esse mariante, há muitos anos que desejava ter um filho, mas a verdade é que do seu casamento não resultava esse filho, mas ele desloca-se até aqui, até ao lugar da Mãe d'Água, e vejam como o topónimo é também sugestivo desta associação às questões da maternidade e da fertilidade. Ele vem então até ao lugar da Mãe de Água e faz uma promessa, que se Nossa Senhora lhe desse um filho, ele aqui mandaria erguer um templo que lhe seria consagrado. Ora, um ano depois, já com uma criança nos braços, Aleixo Fernandes vem cumprir essa promessa e mandar erguer
esta capela. Mas, para lá da lenda, a realidade, em boa verdade, vai fazer com que a construção da capela, de facto, só ocorra pouco mais de 100 anos depois. Graças a uma tese de doutoramento de Carlos Roão, de 2006, sabemos, de facto, que foi a 15 de outubro de 1620 que o mordomo da ermida, ou da futura ermida, estabelece um contrato por 1000 cruzados com um arquiteto, Gonçalo Vaz. Um contrato para, então sim, se erguer neste lugar uma capela. Uma capela consagrada, curiosamente, não ainda a Nossa Senhora da Hora, mas à Senhora das Sete Fontes. Era esta a designação original da Nossa Senhora que aqui foi objeto de devoção. Mas esta ligação às questões casamenteiras, de fertilidade, da maternidade, de facto, fará com que muito rapidamente a Senhora das Sete Fontes, afinal, se transforme na Nossa Senhora da Hora, da Boa Hora. Mas, como todas as lendas, também esta em torno desse Mariante de Matosinhos, que teria construído esta igreja em 1514, poderá ter algum fundo de verdade. Isto porque o documento de 1620, através do qual temos o contrato para erguer este templo, um templo que hoje, em muitos aspectos, está marcado pelo barroco do século XVIII, mas apresenta elementos arquitetónicos claramente anteriores. Mas dizia-vos, esse documento diz-nos que a capela deveria ser construída sobre os alicerces que já aqui se encontravam. Que alicerces, afinal, seriam esses? Estaremos perante os vestígios de uma construção que se tentou erguer anteriormente por um Mariante de Matosinhos? Estão interrogações que só futuras investigações históricas nos poderão esclarecer. Edificada há 400 anos, a capela, a velhinha capela da Senhora da Hora, foi durante os séculos seguintes o epicentro religioso aqui da região. Viria a transformar-se mesmo na igreja paroquial, quando foi criada a paróquia da Senhora da Hora. Mas, a partir dos finais do século XIX, com um significativo crescimento demográfico da localidade, a capela passou a ser um espaço exíguo. Começou a sonhar-se com a construção de um novo templo. E ele seria concretizado a partir de 1953. Foi nesse ano que foi lançada a primeira pedra. Em 1958, esse projeto do arquiteto Paulo Sampaio veria já concretizado a cripta. Mas teríamos que esperar por 1963 para, de um modo regular, terem início os cultos nesta igreja. Possuidora de uma arquitetura para a época profundamente vanguardista, a Igreja Nova da Senhora da Hora é ainda mais surpreendente no seu interior, se pensarmos que afinal ela foi concebida e construída antes ainda do Concílio Vaticano II, que virá trazer profundas alterações na forma de conceber os templos católicos, preterindo a antiquíssima representação das igrejas salão, defendendo-se agora igrejas muito mais próximas da ideia de um auditório em que os fiéis se aproximam muito mais do altar e do ministro religioso. Ora, aqui na Igreja da Senhora da Hora, esta sua forma circular de alguma forma nos evoca já e nos anuncia aquilo que viriam ser depois essas diretrizes da Igreja para a arquitetura dos templos.
Uma igreja que virá a ser objeto de transformações e ampliações já nos anos 80 e 90 da autoria do arquiteto Rogério Castelo. Mas no seu interior há diversas intervenções artísticas muito interessantes. Desde logo, os vitrais, promovendo um jogo de luz muito interessante durante todo o dia. E também um conjunto muito significativo da autoria de uma escultora natural deste concelho, o de Matosinhos, e que tanto marcou o panorama da escultura aqui na região nos finais do século XX e já nos inícios do século XXI. São, de facto, de Irene Vilar, vários motivos escultóricos, como, por exemplo, a pia batismal, sintomaticamente associada a uma representação da Fonte das Sete Bigas, e também um notável conjunto de imagens sacras. Apesar da imponência da Igreja Nova da Senhora da Hora, a verdade é que a comunidade de agentes continuam a ter a velhinha capela como uma referência. Uma capela que fica associado a muitos factos históricos e, por exemplo, não deixa de ser curioso, eu diria mesmo sintomático, que em 1836, quando é criado o Concelho de Bolsas, o atual Concelho de Matosinhos, a sede do concelho foi localizada na Senhora da Hora e foi escolhido como local para a Câmara Municipal, um edifício aqui a poucos metros de distância da velha Capela da Senhora da Hora, na casa da Quinta de Nossa Senhora da Penha, que ainda hoje podemos aqui contemplar. Mas a sede do concelho é de facto algo estranho. Ainda por cima, se pensamos que, como há pouco vos dizia, a Senhora da Hora era ainda, nessa primeira metade do século XIX, um espaço bucólico, rural, com uma fraca fixação demográfica. Teríamos que esperar ainda 100 anos para que fosse criada a freguesia da Senhora da Hora. Mas então, como se explica que esta tenha sido a primeira sede do Concelho de Matosinhos? Bom, em 1836, na sequência da Revolução Liberal, da Guerra Civil entre liberais e absolutistas e do definitivo triunfo liberal, temos então início uma série de transformações, reformas, também administrativas. É nessa altura que se extinguem as velhas divisões que vinham desde a Idade Média, os julgados, e são criados os concelhos. E é então criado o Concelho de Bolsas, hoje de Matosinhos. E para a sede do concelho, o lugar, sim, o lugar, nem sequer freguesia era, da Senhora da Hora. Um pouco estranho, mas o diploma da Rainha, Dona Maria II, explica porquê. Afinal, é uma forma da Rainha agradecer às gentes da Senhora da Hora aquilo que haviam feito 3, 4 anos antes, durante o cerco do Porto, entre 1832 e 33. Sim, durante o cerco do Porto, com a cidade completamente cercada pelos absolutistas, com dificuldades de abastecimento, havia muitos lavradores da Senhora da Hora, com o risco da sua vida, levavam mantimentos para o Porto, assim garantindo aquilo que iria a ser o triunfo do pai da Dona Maria, o rei Dom Pedro IV, e o triunfo do liberalismo. A rainha não se esqueceu disso e, por isso, elegeu a Senhora da Hora como a sede do concelho. Claro que não fazia muito sentido. E em 1853 a sede passou para Matosinhos. Mas é um caso muito interessante de todos os episódios que tiveram lugar nesta região durante o cerco do Porto. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.